Boa tarde a todos. Eu sou a Ana Carla Pimentel Paiva, sou doutoranda do RENOEM, que é um programa de doutorado da Rede Nordeste de Ensino. O meu orientador é Francisco Regis Vieira Alves, professor do IFCE Fortaleza. Primeiro, gostaria também de agradecer a participação nesse Congresso Nacional de Educação, e eu vou apresentar o trabalho intitulado de Explorando a Perspectiva Qualitativa acerca do ensino de equações diferenciais. Vou ocultar agora a câmera para ficar melhor para vocês verem os slides. Então, qual é a importância dessas equações diferenciais, desse tópico matemático? As equações diferenciais elas vão ser fundamentais para modelar fenômenos do cotidiano, porque elas permitem descrever o crescimento populacional, propagação de doenças, como a gente teve na época da Covid, que a gente podia fazer modelar e saber o pico de transmissão. A gente também tem a dinâmica de um pêndulo, a descarga de um capacitor em circuitos elétricos. Então, esse conteúdo ele tem várias aplicações em diversas áreas do conhecimento, como física, biologia, economia e engenharia. No entanto, apesar de ser tão importante, nós dispomos de pesquisas relacionadas ao ensino que evidenciam que os estudantes enfrentam dificuldades na interpretação do significado das soluções dessas equações. E isso se dá por meio de um reflexo de uma predominância de abordagens centradas em procedimentos formais, em detrimento da compreensão conceitual. Então, quando a gente faz, quando a gente cursa a disciplina de equações diferenciais, seja na engenharia, seja na matemática, seja na física, seja na ciência da computação, a gente dispõe de vários tipos de equações e vários tipos de métodos para solucionar, um método para cada tipo de equação. A gente diz que é um pouco receita de bolo, né? Então, essa parte mecânica, puramente algébrica, no final os alunos não sabem ao certo o que é que estão fazendo. Então, a perspectiva qualitativa ela vai surgir como uma abordagem complementar a essa resolução explícita e vai focar no comportamento dessas soluções. A gente vai explanar essas soluções por meio de softwares padrões, que explanam a estabilidade, a periodicidade, a bifurcação dessas soluções. O software escolhido foi o GeoGebra por ser um software aberto, de fácil utilização, fácil linguagem. Prosseguindo, né? Essa perspectiva qualitativa, o que é que nós temos? Várias pesquisas apontaram que a abordagem gráfica e visual podem contribuir para uma melhor compreensão dos conceitos. Aqui eu trago algumas pesquisas, como o de Aslan 2005, como o de Dulles, Veit e Araújo 2013. A gente também tem Javaroni 2007, que eu não trouxe nesse slide, que já investigaram o ensino e as dificuldades de aprendizagem dessas equações, das nossas EDOs, e inclusive eles trazem propostas que integram as abordagens gráficas, numéricas e analíticas. No entanto, a gente constatou uma lacuna que tem em todos esses estudos, que reside na ausência da definição formal de um estudo qualitativo no ensino de EDOs, porque cada pesquisa emprega a abordagem qualitativa de uma maneira diferente e adapta aos seus objetivos de pesquisa e à metodologia adotada. Então, na matemática pura, quando a gente fala de teoria qualitativa de EDOs, já é uma coisa bem consolidada. A definição que nós temos que é um ramo que se dedica a analisar o comportamento das soluções sem a necessidade de encontrar as formas explícitas dessas equações. Nessa pesquisa, a gente vai partir da definição de Michel Artigue, que o estudo qualitativo no ensino de matemática refere-se ao estudo orientado pelo professor, que transmite a análise de propriedades, comportamentos e relações entre objetos matemáticos, com ênfase na compreensão e interpretação por meio de múltiplas representações, em articulação com as técnicas operatórias e formais. Então, o que é que a gente vai fazer? Partindo desse estudo qualitativo no ensino de matemática e da definição matemática, a gente vai fazer o estudo qualitativo nas EDOs, que a gente vai chamar de EQV. Então, a gente vai elaborar uma definição formal, usando o quê? A metodologia da engenharia didática, de modo a sistematizar nossa abordagem. Então, qual vai ser a nossa definição, que ainda está em construção, né, na pesquisa de doutorado, do estudo qualitativo baseado na visualização? Nesse caso, a gente vai usar bastante a visualização, vai ser o nosso aporte para uma melhor
compreensão. Então, a nossa definição. O EQV fundamenta-se na abordagem qualitativa do ensino de matemática, utilizando representações visuais como recurso para fomentar a compreensão conceitual. Nesse contexto, a gente entende que a visualização vai capacitar o estudante a estabelecer conexões entre distintos registros de representação, favorecendo o desenvolvimento de um raciocínio qualitativo e de modo a transcender a mera abordagem centrada na manipulação simbólica ou resolução mecânica. Então, para a gente definir o EQV, a gente pensou em 3 dimensões: a dimensão algébrica, aritmética e geométrica. Como eu disse, eu trouxe essa figura para ilustrar como a gente está chegando ao significado e essa definição concreta do que seria o estudo qualitativo na EDO. O mais correto para a gente poder definir a sigla seria chamar de EQVED, porque seria o estudo qualitativo na visualização de equações diferenciais, que abordaria, além das equações ordinárias, EDO, outras que existem, né, nossas equações parciais. Só que para ficar mais fácil a divulgação, a gente optou por EQV. Aqui nós temos as 3 dimensões. Então, a aritmética vai ser a manipulação, que é o que a gente já tem. A algébrica vai ser exatamente o objetivo dela, vai ser a aplicação de algumas identidades, transformações, substituições. E a dimensão geométrica seria a nossa representação, de modo a possibilitar a observação das curvas, sem necessariamente recorrer à resolução analítica. Então, a gente tem, por muitas vezes, a expressão de envoltórias, campo de direções, mas os alunos nunca veem o que realmente significa. E na dimensão aritmética, a gente também pode pensar um pouco em cálculo numérico, né? Porque já a gente fica fazendo aproximações, tipo método de Euler, alguns métodos que são bem usados na ciência da computação. Então, a nossa metodologia utilizada em engenharia didática, ela visa conceber, testar e analisar nas situações de ensino. Então, ela vai permitir a articulação entre a teoria e a prática. Ela se constitui de 4 fases, onde cada fase influencia e eu posso sempre estar voltando à fase anterior. Então, as análises preliminares é a fase inicial das investigações para explorar e interpretar os dados, que foi o que a gente chegou nessa lacuna. Depois, a gente tem a análise a priori, em que a gente vai elaborar e analisar situações didáticas com base de forma que a gente quer validar o nosso EQV, de forma a promover ou facilitar o ensino e a aprendizagem. A fase da experimentação é que a gente vai aplicar a nossa pesquisa. Por fim, a etapa final, que é posterior e validação, onde a gente tem essa análise e a gente vai buscar compreender as interações, se o que a gente está propondo de fato auxilia ou não, e se não auxiliar, o porquê, né? Então, aqui está um exemplo. Aqui nós temos a EDO de primeira ordem, e a expressão que nos dá a solução é y de x mais ou menos algarismo neperiano, né, exponencial, elevado a menos x2 mais c. C é uma constante real, um número, pode ser também número negativo, positivo, e ela vai descrever uma solução, uma família de soluções simétricas em relação ao eixo X, com gráficos em forma de sinos. Então, assim, geralmente os alunos param aqui, nessa expressão, e não sabem o que significa. Aqui a gente fez a representação do que é. Isso é uma forma que a gente está começando a ver quais são os conteúdos abordados, e para eles até entenderem como se dá o comportamento desses gráficos, se o meu modelo gerado é eficaz ou não para a minha situação. Então, aqui nós temos mais recursos de visualização de GeoGebra, a gente está fazendo vários exemplos. Então, as nossas contribuições é ampliar e auxiliar a compreensão dos estudantes acerca dessas equações, desenvolver intuição, gerar um maior engajamento. Embora a aplicação ainda não tenha sido realizada, a gente espera que a gente contribua, né, que o resultado seja positivo. E de modo também a sistematizar, identificar, discutir os elementos, né, do ensino de EDO, que já é um ensino a nível superior. Então, muito obrigada, segue meu contato e algumas das referências utilizadas.